Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então a nossa aula de hoje é uma continuação da nossa aula anterior, que nós falávamos sobre células, que são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos. E hoje então nós vamos falar sobre os níveis de organização dos seres vivos. Vocês já ouviram falar o que é os níveis de organização dos seres vivos? Já ouviram ou não? O que são esses níveis de organização, então, dos seres vivos? Os seres vivos, então, eles foram organizados em níveis, do menor, do mais simples, ao maior, ao mais complexo. E o primeiro nível de organização dos seres vivos que a gente estudou, então, nas outras aulas anteriores, nós vimos e falamos sobre a célula. Lembram? O que são as células? As células, então, são unidades morfológicas e funcionais de todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles são formados por células. Claro que sempre toda a regra tem a sua exceção, lembram? Que nós temos um grupo de seres vivos que não é formado por células, que a gente está ouvindo falar muito nesse grupo, que é os vírus. Os vírus, então, são seres vivos, mas eles não têm essa organização celular, eles não são formados por células. Mas todos os cientistas concordam que todos os seres vivos são formados por célula, com exceção dos vírus. Desde os mais simples, os unicelulares, como as bactérias, os protozoários, e até mesmo os mais complexos, como nós, seres humanos, os animais, são formados por células. E esses níveis de organização, então, se organizam da seguinte maneira, como nós falamos. Então, o mais simples, o menor deles, não é? É a célula. O conjunto de célula, o agrupamento de célula, né, que nós podemos dizer, vai formar o que os cientistas chamam de tecidos. Então, o que seriam os tecidos? Os tecidos é o conjunto de células que interagem para realizar uma mesma função específica. Então, ali nós temos uma célula, então o conjunto de células vai formar os tecidos, né? Nós temos vários tipos de tecidos no nosso corpo, né? Tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido conjuntivo, tecido sanguíneo, né? E o que nós temos depois, então? Depois dos tecidos. Então, o conjunto de tecidos vai formar o que os cientistas chamam de órgão. O que seria um órgão, né? O órgão, então, é um conjunto de tecidos que interagem para a execução de uma determinada função. Então, vocês podem ver ali que nós temos, então, a célula, os tecidos, que poderia ser, por exemplo, tecido ósseo, né? Esse conjunto de tecidos vai formar um órgão, que nós temos ali um osso, né? Um osso seria um órgão. E depois do órgão, o que nós temos? Nós temos o sistema, né? Um sistema. O que é um sistema? Um sistema, então, é um conjunto de órgãos, né? Então, um conjunto de órgãos é um sistema. Aí nós podemos ter o sistema ósseo, o sistema locomotor, né? Depois do sistema, o que nós temos mais? Então, o conjunto de sistemas vai formar o que nós chamamos, então, de organismo. Tem alguns cientistas que falam organismo ou indivíduo, né? Então, o conjunto, então, de sistemas vai formar um organismo ou um indivíduo. No caso ali, por exemplo, uma ave, um passarinho, um outro animalzinho que vocês conheçam, até nós mesmos, né? Depois, então, do organismo, então, o que nós temos? Nós temos as populações. O que é uma população? É um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem num determinado lugar ao mesmo tempo. Isso aí é uma população.
Então, vocês podem ver, então nós temos ali uma ave, não é? Que é um indivíduo, e depois nós temos uma população, que é então um conjunto de seres vivos da mesma espécie ocupando um determinado lugar. Depois da população, nós temos o que nós chamamos de comunidade. O que é a comunidade? A comunidade nada mais é que um conjunto de diferentes espécies que vivem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, a comunidade nada mais é que um conjunto de populações, várias populações de diferentes espécies que vão ficar num determinado lugar. Depois da comunidade, nós temos o que nós chamamos de ecossistema. O que é um ecossistema? O ecossistema nada mais é que um conjunto, então, que nós chamamos de fatores bióticos e abióticos. Vocês sabem o que é um fator biótico e abiótico? Os fatores bióticos são todos os seres vivos, os animais, as plantas, tudo que tem vida. E os fatores abióticos é tudo aquilo que não tem vida, mas nós precisamos para viver. A água, o ar, o solo, isso são fatores abióticos. Então, o ecossistema nada mais é que o conjunto de fatores bióticos e abióticos. Isso é o ecossistema. E o mais complexo, o mais abrangente nos níveis de organização, nós temos então a biosfera. O que seria a biosfera? É o todo, né? É o conjunto de todos os ecossistemas. Então, o conjunto de todos os seres vivos do planeta, nós chamamos então de biosfera, tá? Então, essa era a nossa aula de hoje, então, chamada níveis de organização. Começando do mais simples, não é? Que é as células, que o conjunto de células vai formar os tecidos, o conjunto de tecidos vai formar um órgão, um conjunto de órgão vai formar um sistema, um conjunto de sistema vai formar um organismo, um conjunto de organismo vai formar uma população, o conjunto de várias populações vai formar uma comunidade, o conjunto de várias comunidades vai formar um ecossistema, o conjunto de vários ecossistemas vai formar a biosfera. Então, do mais simples ao mais complexo. Isso em ciência nós chamamos níveis de organização dos seres vivos, tá, pessoal? Então, aqui tem as definições, então, para vocês estudarem, né? O que é célula, o que é órgão, o que é um sistema, o que é um organismo, o que é uma população, uma comunidade e um ecossistema, e a biosfera, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de ciências, então, né? Que nós falamos, então, sobre os níveis de organização de todos os seres vivos, tá? Então, espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.